em cima. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um dia podermos estar aqui juntos e separarmos esse tempo para apresentarmos ao Senhor o nosso louvor, as nossas orações, para estarmos cultuando ao Senhor. Quero saudar os irmãos que já estão aí se conectando. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Final de mais uma semana, estamos chegando e mesmo havendo razões para pedirmos ao Senhor, muito mais são os motivos para agradecer. Louvado seja o Senhor por todo o seu cuidado, louvado seja Deus por toda a sua provisão. Nós louvamos ao Senhor pela proteção que Ele tem estendido a nós e com todo o nosso ser. Cremos que a boa mão do Senhor está em nossa vida, está a nos sustentar, está a nos cobrir, está a nos guardar, está a nos guiar, e é por isso que nós, certamente, somente por isso, nós mantemos firme a nossa esperança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Convido você então para que juntos louvemos a Ele e quero mais uma vez reforçar para que você compartilhe este endereço virtual com seus contatos e amigos, que você abra salas de vídeo na sua página, no seu perfil do Facebook, para que outros possam ser aí também abençoados e possam estar junto conosco acompanhando esta transmissão. Vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor esse tempo e em seguida, após a nossa oração, vamos continuar louvando ao nosso Deus, exaltando aquele que é o único digno do nosso louvor e de toda a nossa adoração. Vamos orar?
Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, não somente hoje, mas que tu sejas bendito por toda a eternidade e que cada um de nós aqui, Senhor, sejamos aqueles que permanentemente te bendizem, te exaltam, te glorificam com suas vozes, com suas vidas, com os sentimentos, mas também com as decisões, que tudo em nós bendiga o teu santo nome, Pai. E nesta noite, esta é a nossa intenção, a intenção de bendizer ao Senhor e declarar as tuas maravilhas, declarar, ó Deus, o quanto nós temos identificado o teu cuidado sobre nossa vida e, portanto, te agradecemos, e declarar que também no Senhor está a nossa total confiança. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa reunião. Abençoa cada momento dela, abençoa cada palavra. Abençoa, Senhor, cada minuto que passarmos aqui, que realmente seja um tempo especial, que a tua igreja consagrada ao Senhor se apresenta e apresenta o seu louvor. Abençoa, Senhor, cada um dos amigos e irmãos que já acompanham esta transmissão. Abençoa a casa deles, abençoa a situação em que estão vivendo, aqueles que estão angustiados, com o coração pesado, que possam ser reanimados pelo Senhor. Abençoa aqueles que estão alegres e que têm de sobras motivos para te agradecer, que também sobre estes, ó Deus amado, esteja a tua bênção e a tua igreja. Continue, Senhor amado, louvando o teu nome, firmada na tua palavra e avançando para a glória do teu nome. Queremos, Senhor, nesta noite, erguer um altar para o Senhor. Cada casa, Senhor, aqui, agora, devotada a Ti, e que sobre nós venha, Pai. Venha, ó Deus, mais da Tua presença, através das canções, que o Teu Espírito nos toque e nos edifique. Ó Deus, que venha a cada vida, Pai, o calor da tua companhia, através da meditação, ó Deus, da Tua palavra, e que a Tua palavra não apenas nos fortaleça, mas como nos desafie a avançar. Que venha, Pai, que venha sobre cada um de nós a percepção que nós precisamos do Senhor, precisamos muito do Senhor, e o que fazemos agora, de orarmos, de estarmos diante da Tua presença, não o fazemos por tradição, não o fazemos porque sempre foi feito, não o fazemos porque outros fazem, nós fazemos porque o nosso coração tem prazer em Tua presença, e nós fazemos porque, ó Deus, nós necessitamos do Senhor. Sê conosco então, Pai amado, e nos abençoa nesse tempo, para que em tudo e em cada vida, o Teu nome, somente o Teu nome, Jesus, seja exaltado, seja glorificado, e que o Senhor seja ainda mais conhecido e reconhecido por cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, queridos.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos conduzir ao Pai, para nos ligar a Deus. E é Ele, Jesus, em quem nos mantemos. E é por isso que nós, com todo o nosso ser, o adoramos e o adoraremos por toda e toda eternidade. Louvado seja o nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
queremos agora ter o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão e queremos apresentar ao Senhor os vários motivos, razões, famílias, as várias situações e necessidades, as quais entendemos carecerem de uma intervenção do Senhor. É claro que também apresentaremos todo esse contexto que todo o mundo está vivendo, e é uma mescla de sentimentos e entendimento. Por um lado, o nosso coração se aperta em ver tanta tristeza, não apenas a crise de saúde, os enfermos, os enlutados, mas por ver tantas outras crises que surgirão e virão após esta. Então nosso coração se aperta e se entristece. Porém, por outro lado, não sei se você consegue perceber que é tão somente mais uma sinalização daquilo que o Senhor tem programado e conduzido, como Ele mesmo havia pré-anunciado. Toda essa situação cumpre aquilo que o Senhor determinou. E nós vemos em cada um destes sinais a proximidade da vinda do Senhor para levar a sua igreja. É próximo o dia que estaremos com o nosso Senhor, bem como também, após isso, o Senhor conduzindo a humanidade para o último período da sua história. Então isso tem que trazer a você alegria, esperança, aumentar a sua fé, pois aquele que prometeu é fiel. E nós vemos nisso tudo mais um dos cumprimentos daquilo que o Senhor estabeleceu. Palavra de Deus em João, capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus diz: já não vos chamo servos, mas sim amigos. Pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, pois vos tenho revelado tudo o que o meu Pai me ordenou. O Senhor, naqueles dias, falando aos seus discípulos, que a demonstração, a revelação, o abrir das cortinas, para que eles conhecessem aquilo que o Pai determinava, e Jesus é quem estava os ensinando e apontando cada situação, era um demonstrativo que eles poderiam ter no Senhor esta proximidade, esta intimidade, esta comunhão. Esta palavra se estende a nós que já o conhecemos como Senhor e Salvador, a nós que já temos nos esforçado por obedecer os seus mandamentos, a nós que temos prazer na sua companhia e desejado dia a dia estar mais perto dele, do nosso Senhor. Nós também somos presenteados com o revelar da vontade do nosso Pai, o revelar dos propósitos eternos do nosso Deus. E assim sendo, que você não se esqueça que você tem este privilégio, você tem esta bênção de poder ter esta comunhão com o Senhor Jesus, poder ter esta intimidade com o Senhor, poder ter esta proximidade, um relacionamento profundo, verdadeiro, real. Nesse tempo em que as amizades têm sido feitas apenas pela via virtual, o Senhor é realmente alguém com quem você pode contar, aquele que está ao lado. Ele enviou o seu Espírito, e uma das expressões bíblicas denominando o Espírito é o termo grego paracleto, que significa, assim, trocando em miúdos, é aquele que está junto, aquele que está ao lado. Com o Senhor nós temos esta comunhão, queridos. E podemos, inclusive, por meio desta comunhão,
podemos nos achegar a Ele numa noite como esta, podemos abrir o nosso coração. Podemos nos achegar a Ele numa noite, num momento como este, apresentar a Ele a nossa gratidão e dizer: Senhor, eu sei que tem sido o Senhor, obrigado. Mas também nos achegar a Ele com aquilo que nos pesa, com aquilo que está mais difícil, e dizer, assim como a gente faz quando confia em alguém, e tomando um café a gente abre o nosso coração com o Senhor, a gente pode fazer da mesma maneira. E num momento como esse dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eis o meu coração, eis esta situação na minha família, esta situação no meu trabalho, esta situação de ordem financeira, de ordem de saúde, enfim, não importa. E além das suas situações pessoais, você pode apresentar ao Senhor situações pessoais de outras pessoas com as quais você interage, que você conhece, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, que você pode nessa hora também apresentar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia desta família, desta pessoa e desta situação. Eu clamo por eles hoje, pois sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor, pela comunhão que a minha estendeu, por graça e amor, o Senhor tem me ouvido e certamente responderá conforme a tua vontade. Essa é a nossa crença, essa é a nossa confiança, e nós podemos então nos aproximar do Senhor para apresentar a Ele os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Teremos este expediente aqui também, você vai poder compartilhar aqui pelo chat, aí mandar sua mensagem, escrever o seu pedido de oração, ou mesmo a sua gratidão. Se você quer compartilhar e testemunhar de uma bênção, você pode também, em poucas palavras, dizer motivo da sua gratidão ao Senhor, mas também pode apontar o seu pedido de oração, seja por você, sua família, ou por alguém que você conhece. Nós estaremos louvando ao Senhor com um hino que diz desta verdade que refletimos, que Jesus é nosso amigo, em Jesus amigo temos. E enquanto a gente louva ao Senhor e é inspirado por essa bela canção, você pode então aqui participar, interagir conosco, compartilhar o seu pedido, e nós estaremos orando aqui pelos pedidos apresentados, mas também na sequência disso, isso será compartilhado com o grupo de intercessão de nossa igreja, que continuará depois de hoje, nos outros dias, apresentando cada pedido ao Senhor, ok? Vamos louvar o Senhor e você pode compartilhar aqui o seu pedido de oração. Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda
Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia, que bênção poder ter a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os irmãos enviaram aqui alguns dos seus pedidos, vou destacar apenas alguns, você pode continuar na sequência da nossa celebração, ainda enviando o seu pedido, ok? Vou ler alguns deles aqui. Rafael agradece a Deus pelo cuidado e livramento que o Senhor tem dado a ele, familiares e amigos. Irmão Wagner Barbosa agradece também pelo cuidado do Senhor sobre a sua família e tudo que o Senhor tem feito por eles. A irmã Josi também tem agradecido aqui pelos livramentos, pelo sustento que o Senhor tem dado e pede pelos profissionais de saúde, ela que é uma das profissionais de saúde que faz parte de nossa igreja. Deus abençoe a querida irmã junto com seus colegas de trabalho. E lembramos da irmã Juliana, lembramos da Bruna, filha da irmã Rosimeire, lembramos da irmã Silvana, enfim, cada um dos que trabalham nos hospitais, na área que seja, agradecendo pela vida destes e pedindo para que o Senhor continue a cuidar de cada um. A irmã Maria Ferreira agradece também pelo cuidado do Senhor e pede oração por seus familiares para a renovação espiritual. Irmã Gedalva pede oração por ela própria e sua família e também por todo o nosso país. A irmã Ieda agradece ao Senhor pelo seu amor para conosco, louvado seja Deus. Irmão Milton Luiz agradece ao Senhor e pede oração pela esposa, a irmã Dete, e pela sua família e pelo amigo chamado Anderson. Temos orado pelo Anderson já nos últimos dias. A saúde do Anderson, nós queremos apresentar mais uma vez a vida do Anderson ao Senhor. O irmão Milton também lembra do irmão Leandro e família, que Leandro perdeu a sua mamãe nessa semana. Na segunda-feira última teve o sepultamento e nós temos orado pelo irmão, pelo consolo do Senhor sobre Leandro, Aqueu, os meninos e toda a sua família. Pedimos que a igreja continue orando. Leandro, inclusive, está aqui também acompanhando a transmissão. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que o Senhor te fortaleça em tudo. Eber Almeida pede oração pela sua família. Deseja que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe, amigo. Deus te abençoe. Pastor Flávio, também Adriana, estão também acompanhando. Deus abençoe. Também apresentaremos a família dos amados ao Senhor. Nós vamos orar aqui. São alguns dos pedidos desta noite.
E convidar minha esposa, querida irmã Rita, ela estará sendo a intercessora dessa noite, apresentando as nossas vidas e esses pedidos ao Senhor, bem como lembrando do nosso país, nossos governantes, toda essa situação mundial. A nossa esperança está no Senhor e é nele que confiamos e diante dele, no seu altar, colocamos toda essa situação. Vamos orar, queridos, vamos orar. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai amado, Papai querido, obrigada, Senhor, mais uma vez por esse dia, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado em nossa vida, ó Pai. Obrigada, Senhor, que mesmo num dia chuvoso, ó Pai, temos um lar, temos uma casa confortável, Senhor. Eu creio que os irmãos que estão aqui também, Senhor, nos acompanhando, nossos amigos também têm, Senhor. É motivo de gratidão, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles, ó Pai, que infelizmente não têm isso, ó Pai. Que nesse momento tem passado um frio, suportado chuva, ó Pai, talvez na rua, Senhor, seja onde for, ó Deus, por favor, Senhor. Que a sua mão também seja o abrigo para essas pessoas, ó Pai. Que eles possam te conhecer verdadeiramente, ó Pai. Porque bem sabemos que o Senhor não os escolheu, ó Pai, para viverem nessa situação, ó Pai. Ó Deus, por favor, ó Deus, sê com eles. Senhor, como foi bem falado, Senhor, no louvor que ouvimos, no hino, Pai, também com os irmãos aqui que compartilharam. Obrigada, Deus, pelo seu cuidado, Pai. Que bom, Senhor, saber que podemos descansar em Ti, que o Senhor é nosso grande amigo, Pai, protetor, Senhor, que podemos descansar em Ti, Senhor. Ah, Senhor, entregamos todos os pedidos aqui apresentados e aqueles que estão lá no nosso coração, ó Pai, que só o Senhor conhece, ó Pai, entregamos no Teu altar, Senhor. Ó Deus, por favor, ó Deus, abençoa, Senhor, nossos enfermos, ó Pai, nossos amigos, nossos irmãos, ó Pai, que estão com enfermidades, estão com a saúde debilitada, Senhor, por favor. Senhor, abençoa aqueles também, ó Pai, que foram acometidos, Senhor, com esse vírus, ó Pai, com Covid, ó Deus. Ah, Senhor, por favor, ó Deus, traga a cura necessária, ó Pai, com as Tuas mãos, Senhor, alivia as dores, alivia a angústia, Senhor. Ó Deus, por favor, Senhor, sê com eles. Também quero lembrar, Senhor, daqueles irmãos e amigos, ó Pai, que infelizmente sofrem de depressão, ó Deus. Ah, Senhor, essa doença, esse mal, Senhor, que tem atingido tantas pessoas, Senhor, independente de idade, independente, Senhor, de classe social, ó Deus. Eu quero lhe pedir, Senhor, por favor, ó Deus, temos alguns amigos próximos, mas com certeza, Senhor, tem mais pessoas que a gente nem conhece, ó Deus, que também sofre, que a gente não conhece, mas que a gente nem sabe, ó Pai, que tem sofrido desse mal, ó Deus. Ó Senhor, que a sua voz chegue mais alto, ó Pai, no coração deles, ó Pai. Senhor, que essa dificuldade, Senhor, que é tão difícil, ó Pai, de vencer, seja vencida em Ti, Pai. Por favor, ó Deus, ajude nossos irmãos, Senhor. Ajude nossos amigos, ó Deus, por favor, ó Deus. Peço também, Senhor, pelos profissionais de saúde, ó Deus, não só os profissionais da área da saúde, como os demais que têm enfrentado, Senhor, saído com ousadia, com coragem, ó Pai, continuam trabalhando, Senhor, ó Pai. Por favor, ó Deus, sê com eles, protegendo-os, ó Pai, também de todo o mal, Senhor, principalmente, Senhor, desse vírus, ó Deus, por favor. Abençoa, Senhor, também, Senhor, as famílias que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada amigo, ó Pai, que tem nos acompanhado, Deus, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, mais uma vez, por todo o seu cuidado. E receba, Senhor, em teu altar, ó Pai, cada pedido que foi apresentado e cada um desses, ó Pai, que ainda está no coração de cada um de nós, ó Deus, que só o Senhor conhece. Abençoa também agora, nesse momento, Senhor, o teu servo, o teu filho, Pai. Ser com ele, Senhor, fale em nosso coração, ó Pai. Senhor, fale o que realmente precisamos ouvir, Senhor, não o que queremos, ó Pai. Senhor, por favor, usa teu filho, Pai, como o Senhor tem usado, ó Pai, em todos os momentos, Senhor. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, te entrego, mais uma vez, Senhor, esse momento da palavra, Pai, no teu altar, confiando em Ti, no teu cuidado, ó Pai.
Assim que eu oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar em um texto da palavra do Senhor, que eu separei nessa noite para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Texto conhecidíssimo, mas que nessa noite nós vamos mais uma vez olhar, ler e refletir, principalmente lançando luz em nossa vida, a luz da palavra, para que a palavra de Deus possa nos ensinar, para que a palavra de Deus possa nos advertir, para que a palavra de Deus possa nos fortalecer, nos dirigir, enfim, para que a palavra de Deus faça em nossa vida o propósito que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Gênesis 3, versos 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morreremos. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no fim da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Adão, onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus então perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Somente até aí. Texto, como eu disse, muito conhecido, e que nessa noite eu quero apenas olhar para esse texto e pontuar alguns conselhos a mim e a você, conselhos que este texto nos ensina. Nesses dias de isolamento social, de quarentena, as famílias têm tomado outro formato. Na verdade, um formato do qual não deveriam ter saído no que diz respeito à proximidade, no que diz respeito à quantidade de tempo, também da qualidade de tempo. É certo que muitos continuam efetuando as suas atividades, a rotina mudou, mas não tanto, porém a grande maioria das famílias, das casas, tem vivido uma nova realidade, uma nova modalidade. Se por um lado isso é muito bom, trazendo oportunidades, resgatando momentos, sentimentos e tantas outras coisas boas, por outro lado, isso traz também dos seus pesares, pois como diz o ditado popular, onde tem gente, tem problemas, e mesmo no ambiente da família. Na verdade, mais ainda no ambiente da família, pois no ambiente da família a gente é quem é. No ambiente da família a gente não tem como usar máscaras, que por vezes colocamos
na nossa vida social. No ambiente da família, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas mazelas ficam descobertos. E ali a gente percebe que se há ainda família, se a família está junto, é porque há amor. Pois muitos de nós, nos deflagrar das suas piores faces, realmente dão ao outro a oportunidade de permanecer junto somente por amor. Talvez você aí, neste momento, pensando na sua família, aqui no início dessa reflexão, esteja aí identificando as coisas que não vão tão bem, identificando, depois de perceber as coisas boas, de estar mais junto, percebendo também, identificando aquelas coisas que não são tão boas. Talvez você até esteja experimentando um tempo de crise, um tempo de tensão no seu relacionamento, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com seus pais, enfim. Isso se dá porque nós temos dificuldades em nossa casa. Nosso lar tem problemas. E por mais que você tente apontar para o lado e declarar que os problemas que existem na sua casa é por causa do outro, eu quero lhe lembrar o que a palavra de Deus diz. Que a maior dificuldade da sua casa, da sua família, do seu lar é você. Assim como aqui, e aqui a gente está no nosso lar, a maior dificuldade daqui não é meu filho, minha filha, minha esposa, a maior dificuldade sou eu, o maior problema sou eu. Isso porque todos nós temos uma inclinação terrível. Nós temos este pecado habitando em nós, que, como bem disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, nos leva a perceber que o bem que queremos fazer muitas vezes não fazemos, mas o mal que nós odiamos, estamos nós lá por vezes fazendo, miseráveis homens que somos. Assim, queridos, a quarentena, mesmo tendo este viés e esta possibilidade de aproximar vocês e de promover um tempo de maior qualidade, maiores bênçãos, portanto, também pode trazer grandes conflitos, provocar grandes tensões. E isso por conta de que nós, desapercebidos com a história, seja a nossa e a bíblica essencialmente, a gente repete os mesmos erros, os nossos que por vezes já praticamos no passado, e mais, seguimos o mesmo trilho dos nossos pais, Adão e Eva. Trilho este que provocou a derrocada, tragédia, maldição na família e vida deles, e que por vezes, por não aprendermos com a história, podemos também levar a nossa família a situações bem difíceis. Eu quero então, de maneira bem objetiva, pontuar aqui posturas deles que foram danosas, que os levaram a experimentar a pior experiência humana, a queda, a adesão ao pecado, a entrada do pecado no mundo e a partir do pecado a morte. A consequência do texto, se continuássemos lendo, estabelece exatamente isso. E olhando então para esta experiência e esse exemplo bíblico na gênese da família, a gente pode aprender com ela. Algumas coisas interessantes para que nós possamos perceber aqui. Primeira delas, cuidado com a inversão de papéis. Deus é perfeito. E a maneira como Ele criou todas as coisas é perfeita. Capítulo 1 de Gênesis narra a criação. O verso 31 traz uma máxima. E Deus viu tudo quanto tinha feito e viu que era muito bom. Todas as coisas e situações da maneira como Deus criou foram muito boas. Porém, com a entrada do pecado, ou o pecado entrando, transtornou. A entrada do pecado deturpou. A entrada do pecado manchou
tudo aquilo que de tão perfeito e belo o nosso Deus, o Senhor, havia feito. Os papéis dentro de uma família são fundamentais para o êxito, para a boa funcionalidade, para a bênção desta família. Deus criou o homem, a mulher, e trouxe a partir da união destes vida, outras vidas, os filhos. Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. E como nós vemos no capítulo 2 de Gênesis, o homem era imbuído de liderança, pois foi o primeiro a ser criado. A mulher foi criada para ser a complementar, a grande ajudadora, adjuntora, alguém que correspondesse ao homem, que o completasse. O homem até ali, mesmo estando pleno em si, estava incompleto, pois Deus inclusive declara, não é bom que o homem esteja só. E quando faz a mulher, o homem é completado, física e emocionalmente. Assim como a mulher também, por ter sido tirada do homem, ela só é incompleta. Por mais que o movimento feminista, ora vigente, pregue que as mulheres são plenas em si mesmo, não são. O ser humano foi criado para relacionamentos e a maior esfera, mais abençoadora de relacionamentos na vida de um homem é a família, marido, esposa, filhos. Deus estabelece então o homem como líder, a mulher como ajudadora, os filhos estando ali. Deus dá uma missão àquele homem para que ele guardasse e cuidasse do jardim e fosse o representante de Deus. A mulher tinha a missão adjunta, a submissão, estar ao lado do seu marido para que o ajudasse junto com ele, alcançassem os objetivos que Deus tinha para aquela família, a partir deles, para todas as famílias que viessem na sequência. Porém, nós vemos lá a inversão de papéis. Nós vemos lá, com a tentação maligna, o diabo personificado na serpente, nós vemos lá a mulher sendo acessada e cedendo. Nós vemos lá o homem assistindo e ficando passivo. Nós vemos então as decisões sendo tomadas contrárias ao que Deus havia estabelecido. Nós vemos então, a partir dali, a derrota da família de Adão e Eva, mas neles, e iniciando por eles, a derrota de todas as famílias da terra. Ao ponto de Deus depois enviar o seu Filho para que nele, o Senhor, houvesse restauração e em Cristo fossem então benditas, abençoadas, todas as famílias da terra, como ele prometera a Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. Sempre que há inversão de papéis, a família corre risco. Cuidado com a inversão de papéis. Cuidado, você homem, para não ficar submisso. Em vez de exercer o seu papel de liderança, de ser o abençoador, de junto com a sua esposa buscar os caminhos e os meios para cada situação, ser aquele que apenas assiste, que fica à parte. Abre mão de sua missão, demasiadamente. Cuidado você, esposa, você, mamãe, você, mulher, para que você não seja a intrometida. A mulher teve ali uma posição de intromissão. Ela entrou numa missão que não era a dela. Tomar as decisões pela família. Correr na frente do esposo. E nós vemos que isso trouxe prejuízo para eles. A inversão de papéis, a omissão do homem não agiu como deveria. A intromissão da mulher agiu a mais do que deveria. Trouxe prejuízo, abriu portas muito prejudiciais àquela família. Fragilizou a relação deles e a relação deles com Deus. A relação entre eles e a relação deles com Deus. Descentralizou o equilíbrio e
o grande centro de segurança deles, que não era a força do homem, não era a sabedoria da mulher, era a comunhão que eles tinham com Deus. Cuidado, a inversão de papéis abre portas danosas. A inversão de papéis, o homem sendo omisso, se omitindo, a mulher se intrometendo, agindo a mais do que deve, o homem agindo a menos do que deve, sem equilíbrio, isso fragiliza, detona com a relação entre o casal, a relação entre pais e filhos. Isso descentraliza e tira o ponto de maior equilíbrio, fragiliza, dificulta. Além da relação entre vocês, a relação de vocês com Deus. Cuidado. Cuidado com a inversão de papéis. Isso traz disfuncionalidade à família. Segundo destaque que eu quero fazer ao texto é cuidado com a crença na palavra e na pessoa errada. São muitas as vozes à nossa volta. Nós recebemos informações, ouvimos a tudo e a todos. Assim como aquele casal naquele dia, além do Senhor, tinha uma outra voz vigente naquele jardim. E aquela outra voz naquele jardim criou grandes dificuldades, pois lançou dúvidas no coração daquele casal. Adão e Eva, na verdade, pela ordem certa, Eva e Adão creram na palavra da serpente, porque naquele momento eles passaram a crer na própria serpente. Parece ser forte, mas é o real que o texto apresenta. Eles deixaram de crer em Deus e na sua palavra para crer no diabo e na sua palavra. A palavra do diabo foi naquele dia: certamente não morrereis, e ela continua sendo a mesma palavra hoje, com todas as tentações, com todas as seduções, com todo o engodo do pecado e da malícia. Ainda assim, a voz maligna continua ecoando nesse mundo, e muitos servos e servas de Deus têm ouvido esta voz sutilmente. Não, é só um pouquinho, é só dessa vez, é só desse jeito. É certo que você não vai ter prejuízo. Eles depositaram a confiança deles na palavra da serpente, desprezando a palavra que já tinha sido dada pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno. Nós vemos em outros momentos nas Escrituras a vantagem e a bênção que é depositar a nossa confiança na palavra de Deus. No domingo mesmo eu citei a experiência de Pedro no seu encontro com Jesus naquela praia, depois de uma noite sem pescar nada, e Jesus subindo no seu barco pedindo para que eles fossem ao fundo e pescassem. Pedro declara: Senhor, pescamos muito e não pescamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra, debaixo do poder da tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele confiou na palavra do Senhor, a gente viu, e está lá Lucas capítulo 5, o registro da bênção que foi. Sempre você vai ser abençoado quando você confiar e depositar toda a sua esperança, confiança na palavra de Deus. Sempre você vai levar prejuízo e vai abrir portas para grandes maldições na sua vida e sua família, quando você desprezar a palavra de Deus e dar ouvidos a outras vozes, valorizando outras palavras. É um risco viver com Deus sem crer nele totalmente. É um risco viver com Deus tendo seu coração dividido entre Deus e a sua palavra, que é perfeita, pura e bendita. Deus destinou um capítulo inteiro da Bíblia para falar da sua palavra, e é o maior capítulo dela, o Salmo 119. Ah, quão bela é a tua palavra, Senhor. É um risco viver com Deus tendo o coração dividido.
até certo ponto a palavra de Deus e em tantos outros pontos, conforme a sua necessidade ou conveniência, você dá ouvido a outras palavras, seja a do seu próprio coração, seja a palavra da sociedade, seja a palavra de alguém, contrários à palavra que é do Senhor. Cuidado, isso vai trazer oscilação à sua vida e à sua família. Isso vai trazer instabilidade e vai fazer com que vocês percam a direção. Pois para caminharmos bem nós precisamos da palavra, luz para os meus pés e a tua palavra, lâmpada para o meu caminho. Além então de ter um cuidado com a inversão de papéis, eu e você precisamos ter cuidado. Nesse tempo de convivência mais próxima na família, precisamos ter cuidado para não crermos na pessoa e na palavra errada. Terceiro cuidado que eu quero compartilhar com você olhando para o texto é o cuidado para não ter o anseio, a sede, a fome de experimentar divindade. Adão e Eva, ou pela ordem, Eva e Adão, encheram a alma com a sede de ser como Deus. Em suma, o pecado não foi apenas o comer do fruto, não foi apenas o desobedecer a Deus, mas algo que nasceu dentro do coração deles, que levou eles a desobedecer a Deus e a comer do fruto, foi o desejar ser como Deus. Esse desejo não começou neles. Esse desejo começa antes deles, nas regiões celestes, quando um anjo quis ser como Deus, quis ser maior que Deus, colocar o seu trono no lugar mais alto ainda. E nós sabemos a consequência disso. Satanás foi destituído da sua posição, conforme diz o livro de Judas, conforme diz Ezequiel 28, conforme diz Isaías 14, ele foi precipitado, expulso dos céus. Conforme diz Apocalipse 12, ele foi lançado pela terra, cheio de ira. E o seu pecado original foi o querer ser como Deus. Todos nós gostamos, temos prazer em ter o controle. Em casa a gente gosta de ter o controle da TV, numa conversa a gente gosta de ter o controle da opinião, no ambiente de trabalho a gente gosta de ter o controle da situação. Ficamos meio que desesperados, ficamos meio que inquietos quando percebemos que vamos perdendo o controle. E essa ânsia por controle nada mais é do que um sinalizador desta condição pecaminosa que nós temos. Nosso coração se inclina para querer ser como Deus. Da minha vida, quem cuida sou eu. E nós esbravejamos às vezes com pessoas que querem dar um pitaco. E se nós às vezes nos rebelamos contra amigos, irmãos, quando querem nos advertir, nos admoestar, nós nos rebelamos contra o cônjuge quando ele quer pontuar o que precisa estar diferente. Quanto mais contra o Senhor, se nós nos rebelamos contra alguém que nós vemos, quanto mais contra Deus que nós não vemos. Adão e Eva quiseram ser como Deus, conhecendo bem o mal, ter poder, domínio, ter controle. E aquilo abriu esta ânsia, que é natural em todos os homens, de ter prazer em ter o controle. A nossa expectativa de achar, nós achamos que podemos fazer mais e melhor, que sabemos mais. Alimenta uma raiz muito perigosa em nossa alma, o orgulho. E isso nos leva à derrocada. A palavra de Deus diz que a ruína vem antes da soberba. A queda vem antes do orgulho. Cuidado.
famílias com grandes perdas. São famílias as quais cada um dos membros quer ter o controle. Quer mandar mais que o outro. E mais, quer mandar mais até do que Deus. A palavra de Deus fica em segundo, terceiro plano, porque a palavra da mãe é quem vale. Do pai, às vezes do filho, que é o reizinho da casa. Cuidado para não alimentar o anseio, a fome, a sede de experimentar o divino. A divindade em sua própria vida. Você querer ser o Deus da sua vida, o Deus da vida daqueles que te cercam, o Deus da sua família. Que todo homem caia por terra e que seja o Senhor o centro da nossa vida. Por fim, quarto cuidado que eu quero apontar. Cuidado para não desvalorizar tudo que Deus te deu para apenas supervalorizar as coisas que você não pode ter. Além do cuidado com a inversão de papéis, além do cuidado em confiar na palavra e pessoa errada, além do cuidado com a sede, a fome de ansiar pela divindade, ter o controle, cuidado também, cuidado para não supervalorizar o que você não pode, menosprezando ou desvalorizando tudo que Deus já te deu. Eles estavam no jardim. E se você olhar o capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18 em diante, você vai ver que aquele jardim era perfeito. O Éden era o protótipo de toda a criação. E eles tinham tudo ali, o que eles precisavam. Os metais preciosos, água dos melhores rios, toda sorte de árvores, ervas, os animais. Eles tinham o mais precioso do que tudo isso. Eles tinham a comunhão com o Eterno. Todos os dias o Senhor interagia com eles. Eles tinham um ao outro. E é maravilhoso ver a exclamação de Adão. Desculpe, a exclamação de Adão quando vê aquela que Deus tinha lhe dado. Esta sim. Enfim, eles tinham tudo para ser felizes, queridos. Porém, aos seus próprios olhos, isso não foi suficiente. Eles meio que se cegaram a tudo aquilo que Deus já tinha lhes dado, gratuitamente, para focar na única coisa que não podiam ter, aquele fruto. Desvalorizaram, menosprezaram tudo o que Deus tinha lhes dado, lhes oferecido, tinha feito para eles. E supervalorizaram a única coisa que não podiam. Essa é uma inclinação muito perigosa da gente. A gente achar que a nossa felicidade está em algo que a gente ainda não tem. Quero convidar você a olhar à sua volta, a olhar a sua vida. Talvez você não esteja naquele primeiro jardim, lá o Éden. Mas é certo que em Cristo, é certo que Ele tem tocado e desejado pela presença dEle, fazer do seu lar, da sua família, da sua vida, um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso. Às vezes deixa de ser aos nossos olhos, porque a gente desvaloriza o que Deus tem nos dado, para supervalorizar aquilo que a gente ainda não tem, sendo que algumas coisas que a gente não tem nos são proibidas, pois nos trarão a destruição, como aquele fruto ou aquela família. Nesses tempos de ajuntamento familiar mais intenso, mais permanente, é um desafio seguirmos um trilho de mantermos um ambiente extremamente abençoado e nos livrarmos do trilho danoso
do trilho venenoso, do trilho difícil que Adão e Eva seguiram. Olhando para o exemplo deles, a gente pode aprender com eles. Olhando para a nossa vida também, a gente pode aprender com as nossas próprias experiências. E que você, nesse tempo, neste momento, consiga dar um espaço maior ao Senhor e naquilo que precisa de ser restaurado, que você clame ao Senhor: Deus, restaura o que precisa em mim e em minha casa. Que você identifique que você é protagonista das piores situações. Não lance a culpa na conta do outro. Antes, veja-se, corrija-se, mude em você o que precisa. E depois, clame o favor do Senhor para mudar também a sua volta, mudar também o seu esposo, os seus filhos, enfim, quem quer que seja que faça parte. Gostaria de orar por você neste finalzinho, pedindo isso, que o Senhor esteja nos ajudando, nos dando sabedoria, nos fortalecendo, nos ensinando, que o Senhor esteja restaurando o que precisa em nós e em nossa família. E que o Senhor esteja, em nome de Jesus, nos levando a viver tudo aquilo que Ele tem para a gente viver nesse tempo tão precioso. Só um minutinho, irmãos. Manda o seu e-mail, meu bem. Mandei o link. Queria orar por você, então. Rita vai preparar ali uma música para a gente finalizar a nossa reunião, mas antes a gente vai orar ao Senhor. Deus querido, nós te louvamos. Muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos, obrigado por esse tempo especial e precioso de podermos estar buscando a tua face. Obrigado por aqueles que estão com suas famílias, obrigado por aqueles que estão sós, obrigado, Deus amado, que as famílias, Senhor, sejam abençoadas por ti. Queremos pedir, ó Deus, por cada família de nossa igreja. Abençoa, Senhor. Tu sabes bem, cada uma delas o que precisam. Peço por cada esposa. Dá, Senhor, sabedoria. Peço por cada marido. Dá, Senhor, amor redobrado. E também direção em tudo. Abençoa, Pai, cada família que nos acompanha nessa transmissão também. Cuida. Abençoe e faz-os perceber que o que mais eles precisam para ser uma família abençoada, equilibrada, feliz é do Senhor. E que o Senhor se manifeste como Deus Todo-Poderoso. O Deus que cuida, que dirige, que fortalece, que abençoa as famílias. Obrigado, Senhor. E nós consagramos ao Senhor, colocando em tuas mãos cada um e pedindo, Pai, uma bênção especial às famílias que têm sofrido, seja pelo motivo que tenham, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, e possa, Senhor amado, em tudo, cumprir sobre cada casa, cada marido, esposa, filho, sobre cada lar, sobre cada família, cumprir sobre eles a tua vontade. Obrigado, Deus, pela tua palavra e continue a nos ensinar por ela, pois ela nos traz vida e paz. Nos ajuda, Pai, a ter prazer na tua palavra e cada dia mais querer mais do Senhor através da tua palavra. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que Deus continue abençoando em tudo o que você precisa. Deus abençoe para esse tempo, que a luzinha tenha acendido e que você perceba tudo o que pode ser melhorado aí no seu convívio familiar à luz da palavra. Não somente essa, mas tudo o que você tem aprendido da parte de Deus, que você consiga pôr em prática e ser abençoado pelo Senhor Jesus. Encerramos com uma canção agora, que você aí possa também na sua casa cantar e ser esta a sua oração pela sua família e por todas as famílias. Deus abençoe em nome de Jesus. A família é um sonho.